Em Los Angeles vivia um cabeleireiro, mas ele não era apenas um homem que atendia pessoas simples. Ele trabalhava com celebridades de Los Angeles. Seu nome era Fábio Sementelli. Ele sempre estava nos bastidores de programas de TV e seriados. Fábio cuidava do cabelo e aparência de diferentes celebridades, mas não fazia isso sozinho. Quem o acompanhava era sua esposa, Mônica Sementelli. Eles já estavam casados há 20 anos e trabalhavam juntos. Fábio fazia o corte de cabelo e penteado, enquanto Mônica trabalhava na maquiagem. O casal era a atração por trás das câmeras. Todos em Hollywood já tinham visto ou ouvido falar do casal simpático e divertido. Eles ganharam premiações e eram uma inspiração para muitas pessoas que desejavam ter sucesso na área. Em especial, Fábio. Para trás das cortinas, ele tinha dificuldades em caminhar sem ser abordado por ninguém. Ele sempre se mostrou muito acessível e estava sempre dando dicas de moda e de como iniciar a carreira na indústria. Fábio e Mônica tiveram 2 filhas, Jéssica e Isabela. Fábio tinha um filho de nome Luigi, de seu antigo relacionamento. Em 2017, Fábio estava em seus 49 anos de idade. Ele mantinha um canal aqui no YouTube, onde publicava vídeos toda sexta-feira. Era um conteúdo leve que tinha como objetivo levar mensagens de ânimo e apoio para aqueles que, como ele, iriam trabalhar no final de semana. Esse era um momento bastante aguardado pelos fãs. O que nenhum deles sabia era que esse seria o último. Listen, you were get that now? We're just trying to make you okay with mom. Okay, do you know what happened? Quem está desesperada ao telefone é Isabela Sementelli, de 16 anos, filha de Fábio. Ela chegou em casa para encontrar o pai ensanguentado. Essa ligação aconteceu aproximadamente às 17 horas do dia 23 de janeiro de 2017 e vinha de uma propriedade em Woodland Hills, próximo a Los Angeles. Isabela chegou em casa após a escola, passou pelo portão e encontrou o pai sentado em sua cadeira preferida. Inicialmente, ela pensou que ele estivesse descansando, mas ao dar a volta na cadeira para cumprimentá-lo, foi recebida por uma cena terrível. Fábio estava completamente coberto com o próprio sangue. Ele estava frio ao toque e não respondia mais. Isabela então ligou para a polícia. A propriedade foi isolada pela força de segurança e os paramédicos correram para dentro. Entretanto, já era tarde demais. Fábio Sementelli foi declarado morto no local. Seu corpo exibia múltiplas perfurações feitas com lâmina no pescoço e peito. O homem foi esfaqueado até a morte. Fábio faleceu aos 49 anos de idade e a notícia rapidamente chegou à mídia. A vítima tinha um Porsche Carrera preto 2008, que não estava na propriedade. A polícia precisava entender se aquilo tinha sido efeito de roubo ou execução, e para o segundo, a diferença. O mais comum para grupos criminosos ou assassinos de aluguel é que o alvo seja executado via arma de fogo. Além de ser um método com pouca ou nenhuma resposta, ele também elimina a luta corporal e reduz compartilhamento de material genético. O uso de armas brancas, por outro lado, é mais utilizado em ataques com motivações pessoais, muito por conta da aproximação necessária para o golpe com a faca. Ao examinar o local, a perícia encontrou uma trilha de sangue que deixava o corpo de Fábio e seguia para o interior da casa. O sangue foi encontrado em paredes, chão e móveis, até chegar aos quartos. Os armários estavam todos abertos e revirados. Gavetas estavam para fora e diversos itens foram espalhados pelo chão. Cerca de $10 mil foram roubados junto com joias e outros itens de valor. Aquela era uma cena clássica de roubo. O criminoso realizou a invasão, procurou por itens de valor e dinheiro e empreendeu fuga no veículo da vítima. O único ponto estranho era o grau de violência utilizado no homicídio de Fábio. Ele foi assassinado em sua cadeira, o que significa que foi surpreendido pelo agressor, e não o contrário. O mais comum para roubo à residência é que a invasão aconteça quando a casa está vazia. Geralmente esse tipo de criminoso estuda a rotina da família após escolher o alvo e encontra uma janela de oportunidade. Quando o sujeito descobre que alguém está no local, costuma abortar o plano. São oportunistas que evitam o enfrentamento. Neste caso, o invasor teria assassinado Fábio antes de prosseguir com o roubo, mas havia algo ainda mais suspeito. A perícia encontrou um relógio Rolex ainda preso no braço da vítima. Isso parecia estranho, visto que a casa foi revirada atrás de joias e dinheiro. Um ladrão provavelmente teria levado também o relógio. O primeiro passo da perícia em investigações como essa é procurar pelo ponto de invasão.
Encontrar o ponto de acesso utilizado pelo criminoso dá aos agentes o ponto de partida para que o trajeto seja desenhado, o que ajuda na ordem de eventos. Neste caso, o ponto de acesso foi a garagem. O portão estava aberto e a Porsche de Fábio não estava lá. O casal tinha uma pessoa que os ajudava com as tarefas da casa, mas esse funcionário já tinha terminado seu expediente há muito tempo. Uma embalagem vazia de vinagre foi encontrada na pia. Essa é uma das substâncias geralmente usadas para remover manchas de sangue, o que neste caso era impossível, visto a quantidade de sangue espalhado pela casa. Mas este é um ponto importante. Limpar a cena do crime não faz parte do comportamento de um ladrão. Esses sujeitos precisam de velocidade. Encontrar aquela garrafa trazia uma nova suspeita para o caso. Talvez a pessoa responsável pelo homicídio tentou limpar a cena do crime, quando percebeu que seria impossível e virou a casa para fabricar uma cena de roubo. Encontrar a Porsche era essencial para o caso. Como esperado, a primeira pessoa que conversou com a polícia foi Mônica. Ela compartilhou com os agentes tudo o que tinha acontecido naquele dia. Ela e Fábio acordaram e viram a filha mais nova, Isabela, sair para a escola. Mônica então deixou a casa acompanhada pela filha mais velha, Jéssica. Elas foram à academia, voltaram cerca de 2 horas depois e Jéssica saiu para trabalhar. Fábio ficou em casa trabalhando remotamente. Ele fez ligações e respondeu e-mails enquanto organizava sua agenda. Nesse meio tempo, Mônica foi vista em um supermercado onde comprou diversos itens para casa. A primeira a retornar foi Isabela. Ela chegou da escola e foi quem encontrou o pai morto. Mônica chegou em casa minutos depois de Isabela. A jovem ainda estava no telefone com a polícia quando a mãe passou pela porta. Como esperado para uma área nobre, existiam câmeras de vigilância por todos os lados. Foi verificando as gravações que a polícia encontrou 2 indivíduos suspeitos. Com o rosto coberto por gorros, eles estavam de azul e verde. Também por ser área nobre, ela era visitada por ladrões. E alguns roubos tinham acontecido na região semanas antes. A pergunta a ser respondida era se esses eram os responsáveis pelo homicídio de Fábio ou não. A família Sementelli tinha seu próprio circuito interno de câmeras. Porém, a polícia descobriu que o aparelho não estava mais lá. Um esforço feito pelo invasor ou invasores para frear a investigação. Apesar de terem vídeos suspeitos correndo na direção da casa de Fábio, a polícia não tinha imagem deles acessando a propriedade. Ainda que escondesse suas identidades, a forma como estavam vestidos chamava a atenção. Com exceção para casos de execução, criminosos querem se misturar ao ambiente, não se destacar dele. Aproximadamente 30 minutos após os indivíduos passarem correndo na direção da casa de Fábio, sua Porsche preta foi vista voltando na direção contrária. Isso mostrava para a investigação que a ação durou cerca de 30 minutos, entre invasão, homicídio, roubo e fuga. A polícia já tinha investigado outros casos de roubo à residência naquela área. Eles duravam de 3 a 6 minutos. O veículo foi recuperado dias depois. Ele foi abandonado a poucos quilômetros da casa da vítima. Uma câmera capturou o momento no qual o veículo foi estacionado no local, aproximadamente às 21 horas do mesmo dia. Uma única pessoa saiu do carro e deixou o local a pé. A Porsche foi recolhida para a perícia e manchas de sangue foram encontradas em diferentes lugares. Era a prova de que a mesma pessoa responsável pelo homicídio tinha utilizado o veículo na fuga. O sujeito foi de tentar limpar a cena do crime com vinagre para espalhar sangue por todos os lugares possíveis, incluindo o veículo. Essas amostras foram transportadas para o laboratório e a perícia descobriu algo interessante. Das manchas de sangue encontradas na Porsche, nem todas pertenciam a Fábio. Em um confronto violento como aquele, é comum que o agressor também seja ferido pela lâmina, e talvez esse tenha sido o motivo pelo qual o vinagre foi encontrado na pia. Talvez o agressor tivesse tentado limpar o próprio ferimento. A perícia jogou o DNA encontrado no banco de dados, esperando que o resultado trouxesse o nome do criminoso. Foram necessárias 3 semanas de análise, mas isso aconteceu. O resultado abriu na tela o perfil do criminoso, um nome comum e já conhecido pela polícia. Seu DNA já constava no banco de dados, porque esse sujeito era ex-presidiário. Ele já tinha sido preso por molestar a enteada de 15 anos. Seu nome era Robert Louis Baker. O seu sangue foi encontrado na Porsche e também na embalagem de vinagre. Robert tinha um longo histórico criminal e já tinha abdicado das regras sociais há muito tempo. Ele nasceu no dia 2 de maio de 1962, se alistou no exército, deixou as forças armadas para virar ator de filme adulto e terminou como cafetão. A nossa equipe irá precisar de algum tempo para se recuperar das imagens encontradas durante a pesquisa, mas você pode ajudar a financiar o tratamento psiquiátrico se tornando membro do canal ou através da opção Valeu. Em 1993, ele foi preso após ato íntimo com a enteada de 15 anos. Ele foi solto 1 ano depois. Mas piora. Após deixar a prisão, ele se casou com essa mesma enteada quando ela completou 18 anos, e eles começaram a gravar filmes adultos juntos para uma produtora. Eles encerraram o relacionamento poucos anos depois,
E Robert começou a trazer outras mulheres para gravar com ele. E com outras mulheres, quero dizer namoradas. Robert escolhia mulheres vulneráveis em situação financeira complicada. Ele prometia dinheiro e fama em troca de exploração. A mulher era usada e descartada pela próxima namorada de Robert. Ao fim de sua aventura na indústria de entretenimento adulto, ele escolheu uma nova carreira. Professor de raquetebol na academia West Hills LA Fitness. Fábio tinha um grupo para o qual dava mentorias sobre sua área de atuação e ajudava pessoas a trilhar o mesmo caminho. A polícia descobriu que Robert participou de algum desses encontros. Seu comportamento era tão estranho e suspeito que outras pessoas se lembraram especificamente de Robert. Segundo essas mesmas pessoas, ele parecia muito próximo de Mônica e totalmente desinteressado sobre o assunto do evento. Talvez porque para ele, o assunto principal fosse outro. Em uma reunião do grupo que aconteceu após a morte de Fábio, Robert apareceu com um curativo no indicador esquerdo. Ele era destro. Para desferir aquele número de golpes em Fábio, o assassino precisaria manter o homem sob controle. O método mais natural é usar a mão dominante para o ataque, enquanto a outra se reserva ao controle. É possível que enquanto segurava Fábio, Robert tenha cortado o próprio dedo. Ele tentou limpar o corte com vinagre, não conseguiu e deixou seu sangue na Porsche. Essa era a teoria da polícia na época, mas eles ainda precisavam resolver um problema. Como Robert teria conhecido a família Sementelli? E a resposta é a academia. Fábio e Mônica frequentavam a mesma academia onde Robert era professor. Com um caso agora muito mais claro, a polícia precisava descobrir até onde ia o relacionamento entre Mônica e Robert, e o quanto essa mulher sabia. O DNA do criminoso estava na casa e no carro. A polícia já conseguiria prendê-lo se quisesse. Mas deixá-lo solto poderia trazer informações ainda mais importantes. Sendo assim, ele foi colocado sob monitoramento. Mônica passou por múltiplos interrogatórios em diferentes dias. O objetivo era capturar inconsistências, mas isso não aconteceu. Ela sempre contava a mesma história, com a mesma ordem de eventos. A conversa era guiada de forma que sempre chegasse ao nome de Robert. Mônica confirmou que ele era seu professor, mas negou que já tivesse entrado em sua casa. A polícia precisava descobrir se ela era vítima ou cúmplice. Porém, a própria Mônica também tinha algumas perguntas. O que é normal? Normal quando as perguntas são sobre a vítima, processos ou questões legais. As perguntas de Mônica eram sobre seguro de vida. I'm so angry. I can't. So much time has passed. It's possible. Possible. Well, believe me, we would love to get this thing done as quick as we can. Can you Because tell me why you can't rule out my children as suspects? I can pretty much rule you guys out myself. I don't care about the money. I don't care. I just care about them. They shouldn't be ruled out. You know, what if we never arrest anybody? What if, God forbid? And she mentioned, well, at the 1 year mark, we will take another look at it, and a lot of times they will pay out. So at the 1 year mark, if we haven't gotten any further, on this, then there's a chance that they'll pay it out. Pois é. Empresas de seguro geralmente não realizam pagamento enquanto há uma investigação por homicídio em andamento. Os motivos são óbvios. Já estava evidente para a polícia que Mônica e Robert tinham um caso. Eles começaram a seguir o casal e... bom... Com a infidelidade comprovada, a polícia esbarrou em outro problema. 2 pessoas foram vistas naquele dia. Um deles, sabemos que era Robert. Restava descobrir quem era o segundo. É impossível dizer por quanto tempo aquela infidelidade durou, mas é seguro afirmar que Mônica e Robert faziam mais do que treinar na academia enquanto Fábio trabalhava em casa. A polícia começou a seguir Mônica e descobriu que frequentemente ela deixava a academia acompanhada por Robert. Ela entrava no veículo do homem, eles seguiam até o local isolado e praticavam um ato íntimo no banco traseiro. Os dois chegaram a viajar para Las Vegas juntos. Mônica parecia ter superado a morte do marido muito rápido. Ela ficou casada com Fábio por 20 anos e teve 2 filhas com ele, mas precisou de poucos dias para encontrar o amor novamente. Mônica alegou estar fora da casa no dia do homicídio. Ela de fato foi vista pelas câmeras de uma das unidades do Target, porém, a câmera externa viu algo a mais. Um homem entrando no veículo de Mônica no estacionamento. Pode ter sido Robert ou não. Isso aconteceu no dia do homicídio. Enquanto fez as compras no mercado, Mônica não largou o celular. Para os agentes, ela alegou não ter acesso remoto às câmeras internas da casa. Mas talvez era isso que estivesse verificando enquanto fazia as compras. Dessa forma, ela saberia exatamente quando voltar para casa para não cruzar com os invasores. A perícia conseguiu confirmar que o aparelho celular de Mônica gastou uma quantidade considerável de banda nesse período de tempo, algo compatível com visualização de vídeo em tempo real.
Ainda no mesmo dia, horas após o homicídio, ambos Robert e Mônica deletaram o aplicativo de seus celulares, conhecido como Viber. Esse é um aplicativo de mensagens criptografadas. Em posse dessas informações, a polícia acreditou já ter o bastante. Estava claro para eles que Mônica tinha ao menos ajudado no planejamento da morte do marido. Dessa forma, ela ficaria com o amante e seguro de vida. Uma viatura conseguiu localizar e interceptar o veículo do casal. Robert e Mônica foram algemados e presos. O homem tinha seu DNA na cena do crime e no carro. Para ele, restava sonhar com um milagre. Para a mulher, entretanto, faltavam evidências. Ela foi alocada em uma cela com uma policial disfarçada. Essa mulher recebeu sua nova companheira de cela e conseguiu algumas respostas. Ela obviamente estava com uma escuta. Mônica admitiu ter um caso com Robert, disse que não queria que sua família soubesse e reclamou sobre Fábio estar sempre viajando. Ela disse que estava carente e que teria encontrado em Robert o amor de sua vida. Ela teria encontrado em um já condenado molestador de crianças o amor de sua vida. Ambos Mônica e Robert declararam-se inocentes. O processo burocrático se transformou em pesadelo com a chegada da Covid, e eles passaram anos presos esperando pelo julgamento. Durante esse período, eles continuaram um relacionamento que estava sendo monitorado pela polícia. Essas interações aconteceram via carta. Eles se comunicavam frequentemente e Mônica assinava com as iniciais MB, Monica Baker. Entre eles já estavam casados. As cartas eram abertas pela polícia, escritas novamente em outro papel e entregues. Dessa forma eles mantinham o monitoramento sem que o casal soubesse. Frases de efeito como faça ou morra tentando estavam entre os textos. Robert venceu a competição de vergonha alheia, mantendo essa imagem em sua cela. Um homem e uma mulher usando balaclava com pistolas nas mãos. O texto diz: um relacionamento onde vocês dois amam, protegem e mimam um ao outro é o melhor. As juras de amor também foram compartilhadas via ligações telefônicas, que obviamente estavam sendo monitoradas pela polícia. Era evidente que Mônica e Robert queriam ficar juntos. A pergunta a ser respondida era por que matar Fábio. Mônica poderia ter pedido divórcio, recebido uma boa quantia em dinheiro e conquistado a liberdade para viver com Robert. Assassinar Fábio, o pai de seus filhos, daquela forma, parecia desproporcional. E talvez a resposta esteja em duas palavras: ganância e religião. Segundo amigos e familiares, Mônica e Fábio eram católicos fervorosos e não acreditavam em divórcio. O valor de 1,6 milhões de dólares do seguro de vida ofuscaram a passagem de Não Matarás da Bíblia de Mônica. E o resultado foi esse: a filha de 16 anos encontrar o pai morto ao voltar da escola. Enquanto o projeto de Bonnie e Clyde trocava cartas de amor, a investigação começou a olhar para o último ponto do caso: a pessoa que estava junto de Robert no dia do homicídio. Mônica estava no mercado, então a polícia sabia que estava olhando para um terceiro criminoso. A perícia começou a cruzar as mensagens e ligações que ambos Mônica e Robert fizeram nos últimos meses. Provavelmente, essa pessoa tinha contato com os dois. Após meses de dedicação, os agentes chegaram a uma pessoa de interesse: Chris Austin. A polícia teve dificuldades em encontrar rastros desse homem em Los Angeles. Eles então olharam para os voos entrando e saindo da cidade nos dias anteriores e posteriores ao homicídio. No dia anterior à invasão, Chris desceu em LA, vindo do Alasca. Quem pegou ele no aeroporto foi Robert. Chris dirigiu um carro alugado pela área, provavelmente para fazer o reconhecimento das rotas de fuga. A polícia descobriu isso porque ele foi multado no processo. Chris não tinha histórico criminal e foi levado a interrogatório. Não foi necessário muita pressão para conseguir a confissão. Given the evidence that we already had why you're arrested, you're not leaving today. I'm sorry? You are going to be charged. Right away, did Rob tell you where he was, or did you go roaming around and find him? Okay. How did you know that? Scared. Yeah. 1, 2, 3, open the door when I did. So when did the conversation about the insurance money come in? Maybe a few weeks before. Chris Austin fez um acordo com o Estado e declarou-se culpado por homicídio em segundo grau. A sentença foi de prisão perpétua, com um mínimo de 16 anos em regime fechado antes de ficar elegível para liberdade condicional. Em 2023, Robert Baker confessou sua participação no homicídio de Fábio, mas alegou que Mônica não sabia de nada. Ele protegeu a mulher e pegou a culpa para si. Ele disse que queria ser feliz e, para isso, precisava ter Mônica para ele. Como ela não acreditava em divórcio, a forma que encontrou foi o homicídio. A sentença foi de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Robert era amigo do pai de Chris, e foi assim que se conheceram. Ele ofereceu $50 mil para que o ajudasse no plano. Chris participou da invasão, mas quem matou Fábio foi Robert. Em 2025,
Mônica Sementelli confessou ter um relacionamento extraconjugal, mas negou sua participação no homicídio. Ela disse que jamais planejaria algo assim para o pai de suas filhas. Acontece que o seu histórico digital dizia o contrário. O plano estava marcado para acontecer no dia anterior. Entretanto, Chris não teve coragem. Eles então marcaram para o dia seguinte. Mônica destrancou a porta e foi para o mercado. Ela então mandou uma mensagem para Robert dizendo que Fábio estava sozinho em casa. Mônica Sementelli foi considerada culpada por homicídio em primeiro grau. A sentença foi de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Hoje, aos 39 anos de idade, Christopher Austin encontra-se encarcerado na prisão estadual de segurança média da Califórnia, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua. Ele ficará elegível para liberdade condicional em algum momento de 2041. Aos 63 anos de idade, Robert Louis Baker encontra-se recolhido na prisão estadual Wasco, no condado de Kern, na Califórnia, onde deve permanecer pelo resto de sua vida. Aos 53 anos, Mônica Sementelli encontra-se encarcerada na Unidade Feminina Central Califórnia, em Chowchilla, Califórnia, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.